SBT News, que revela que o cerco de Flávio Dino, melhor dizendo, as emendas vai muito além da Câmara. Lula participou de reunião e deu aval a sistema de emendas que Dino questiona. A ofensiva de Flávio Dino sobre a execução de parte das emendas parlamentares mira uma prática não só da Câmara dos Deputados, palco de busca e apreensão autorizada pelo ministro na semana passada. O Senado também adota o mesmo modelo que, além de contar com a participação do governo federal, foi chancelado em reunião no final de 2024 com a presença do presidente Lula. A reportagem completa está no site do SBT News. E essa história traz um componente novo para a crise envolvendo diretamente o Palácio do Planalto. Quem detalha essa trama são os nossos analistas que apuraram toda essa história. Ranier Bragon, que está aqui no estúdio com a gente em São Paulo, e César Feitosa, de Brasília, que também começa a sua participação nessa estreia do jornal do SBT News. Primeiramente, então, como eu disse, Ranier Bragon, começo com você, Ranier, porque esse é um assunto que gera muito atrito, especialmente depois de mais uma ordem, judicial, mais um mandato cumprido na última sexta-feira lá na Câmara dos Deputados, que estremeceu um pouco mais essa relação? Pois é, Marina. Essa busca e apreensão ela foi direcionada à Câmara a uma assessora parlamentar que é vinculada ao ex-presidente da Casa, o Arthur Lira, e em um primeiro momento fez parecer que é um assunto restrito à Câmara dos Deputados, mas não é bem assim. Essa metodologia de distribuição das emendas parlamentares que vem sendo questionada em várias decisões já do ministro Flávio Dino, é a mesma metodologia usada pelo Senado e aprovada pela articulação política do governo. Isso já de muito tempo, aprovada pelo ex-ministro da articulação, que é o Alexandre Padilha, hoje ministro da Saúde, e que continua com a ministra Gleisi Hoffmann. Isso, inclusive, foi, como a gente relatou na reportagem, que também teve apuração da nossa analista Marcela Matos, isso foi objeto dessa reunião no final de dezembro. E uma coisa curiosa, Marina, que nessa reunião, foi aquela reunião, vocês vão se lembrar que o presidente Lula, ele, segundo os presentes, ele manifestou um incômodo físico, estava meio aéreo. E no final, ele acabou indo fazendo uma viagem emergencial para São Paulo e para fazer uma cirurgia em decorrência de uma hemorragia na cabeça, em decorrência daquele acidente doméstico que ele teve meses antes. Então, nessa reunião e em várias outras, não só o governo federal, mas o Senado, a Câmara, a cúpula desses órgãos, eles fecharam um acordo para a distribuição dessas emendas. A gente lembra, essas emendas elas envolvem valores que ultrapassam 50 bilhões de reais ao ano. E essa metodologia agora está sendo questionada pelo Flávio Dino, que a gente lembra também, ele fez uma carreira na esquerda antes de entrar no Supremo Tribunal Federal e foi inclusive ministro da Justiça do presidente Lula até o início ali de 2024. Então essa crise que está movimentando ali os bastidores de Brasília, ela tem muito pano para manga ainda, justamente por isso, por envolver não só ali uma assessora parlamentar da Câmara dos Deputados, envolve muito mais gente. Bem, vamos conversar com o nosso comentarista César Feitosa, que também atuou na publicação da matéria. César, esse encontro aí acaba colocando o governo numa saia justa com o ministro do STF, Flávio Dino? Boa noite, Celso, Marina, Ranier. Parabéns pela estreia para todo mundo. Coloca, sim, de certa forma, o governo, porque o início dessa investigação toda ali no Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2024, se dá por causa de havia um bloqueio de emendas de comissão que não tinham o parlamentar autor do pedido do envio desses recursos dentro da transparência do governo federal, ou seja, os recursos eram destinados para estados e municípios sem que a população pudesse saber quem era o parlamentar que realmente tinha enviado aqueles recursos, porque essas emendas de comissão, teoricamente, são emendas coletivas.
E todo o imbróglio se deu, então, através disso. Em 2024, no fim do ano, ali em dezembro, houve o bloqueio de cerca de 11 bilhões de reais. E para a Câmara e para o Senado tentarem resolver esse problema, eles fecharam esse acordo com o governo, como foi dito pelo Ranier, para tentar desbloquear esses recursos, faltando cerca de 20 dias para terminar o ano e, portanto, a execução orçamentária. Bom, César, então a gente tem acompanhado, né, todos os desdobramentos sobre esse assunto. Ainda tem muita coisa para acontecer pela frente. Qual que é a perspectiva em relação às emendas? O que pensa o parlamento e os próprios ministros do STF diante de toda essa situação, de todo esse embate? Essa operação da última semana contra uma das principais assessoras do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e que permanece dentro da liderança do PP na Câmara, ela, enfim, pega uma das principais lideranças ou operadoras do orçamento dentro do Congresso Nacional, mais especificamente dentro da Câmara dos Deputados, que é uma assessora conhecida internamente dentro da Câmara dos Deputados como Tuca. E enfim, uma busca e apreensão contra ela pode dar, essa é uma leitura dentro da Câmara, mas também dentro do Supremo Tribunal Federal, muitas informações sobre como se dava o envio, não só o envio, mas como também a distribuição dentro da Câmara de recursos dessas emendas entre os parlamentares. Quem tinha mais emendas, quem tinha menos emendas e as razões dessa divisão dos recursos dentro da Câmara dos Deputados. Então, a expectativa é de que essa busca e apreensão que foi realizada na última semana possa dar muitos elementos para a investigação da Polícia Federal e isso coloca certa tensão nessa relação entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados. Mas nem dentro do Supremo, Marina, Celso e Ranier, há um consenso sobre a validade e a importância dessa operação, porque o que se diz dentro do Supremo, segundo pelo menos 2 ministros com quem eu pude conversar nesses últimos 2 dias, é uma apreensão em relação a como vai ficar a relação entre os 2 poderes. Isso porque essa é a primeira operação relacionada a emendas que não é focada no desvio desse tipo de recurso. Já há no Supremo dezenas de investigações sobre desvios dos recursos das emendas parlamentares. Mas essa é a primeira vez que o Supremo passa a investigar mais diretamente, não o desvio, mas sim como é feito esse rateio por, obviamente, interesses políticos e por forças políticas dentro da Câmara dos Deputados. Então, é um avanço significativo e uma mudança de patamar na relação dessas investigações da Polícia Federal dentro do STF relacionados a esses recursos públicos que deputados e senadores têm direito à indicação para uso em obras e diversas outras finalidades. Muito obrigada, César Feitosa, falando direto de Brasília. Ranier Bragon com a gente aqui em São Paulo. A gente conta com vocês ainda ao longo dessa edição.